É nóis no YouTube. Rádio Quatro Tempos. Olá pessoal, estamos aqui em mais um É Nóis no YouTube. E hoje eu tô com o pessoal aqui das bandas Brodericks. Exato. E Blues Container, né? Que é o Juliano que está aqui com a gente representando as bandas. Ele toca nas duas, banda de blues que a gente já combinou 1000 vezes de fazer uma conversa aqui, bater um papo, e a gente não conseguiu por sei lá que razão, mas agora estamos aqui. Tamo na E aí, Juliano, beleza, cara? Graças a Deus, tudo em cima. Olha, vocês estavam com a Blues Container primeiro e depois vocês fizeram a Brodericks, que é mais o contrário. rock. Não, Na realidade, o Brodericks saiu em 2000, Blues Container em 2008. Desculpa a ignorância. 2000 a Brodericks, 2008 Isso. A Blues Container. Exatamente. Pois é, blues é uma coisa que a gente gosta muito, a gente toca bastante blues, a gente teve, não por nada, mas a gente foi ranqueado por tocar muito blues como já pelo ranking da Radiosnet, da radios.com.br, a gente entrou já chegamos a ser terceiro no Brasil. Olha que beleza. O que foi muito legal, a gente ficou muito feliz, né? Com certeza, porque não é fácil, claro que tem todas as rádios envolvidas, eu estou falando em blues e no Brasil. Em Brasília a gente é primeiro, há anos. Por incrível que pareça, há anos a pessoa fala... que maravilha. Mas é que só quem conhece gosta do blues mesmo. E o blues é uma coisa interessante demais, né? Uma coisa que chama... primeiro que é o pai do rock, né? Pois e por que vocês fizeram? Bom, vocês estavam no Brodericks primeiro, aí vocês derivaram. Conta a história mais ou menos. Na realidade, o que aconteceu? O Brodericks eu montei em 2000 junto com meu irmão. A gente participava de uma banda de um grande amigo que hoje toca com a gente no Brodericks e no Blues Container, o André Neto, um grande músico. E aí o que acontece? A gente teve umas desavenças com um guitarrista dele lá e resolvemos montar outra banda. Então em 2000 saiu os Brodericks. E aí, com o passar do tempo, um técnico de som de uma casa aqui de Brasília virou e falou assim: rapaz, de vez em quando você solta um drive interessante, aí você nunca pensou em fazer uma banda de blues, não? E eu já apaixonado pelo blues, mas sem sentir muita, digamos assim, acolhimento pelo público, né? Fiquei com aquilo na cabeça, mas aí em 2008 eu falei, quer saber, vamos fazer uma banda dessa aí. E a gente começou a pesquisar um pouco, já com algum conhecimento que a gente já tinha, formamos ali uma banda pequena à época, né? E aí começamos a fazer um blues, um rhythm and blues, aqueles rockzinhos que o pessoal às vezes não sabe, mas é blues, né? E a coisa tomou corpo e hoje, graças a Deus, a gente tá aí, a gente vai fazer show fora de Brasília sempre, aqui em Brasília, em grandes casas, e fantástico. Rhythm and blues, blues rock, isso. Spirituals, isso. Tudo essa coisa toda aí, essa que é do blues, e o blues é o pai do rock, e o pai do blues é que é o cara, né? Então eu sempre pergunto, já começo por aqui. Toda pessoa que toca blues, toda banda, todo músico, todo bluesman que vem aqui, eu pergunto, ou mesmo blues woman, né? eu pergunto isso aqui. O nosso querido, como é que chama? Johnson, Robert Johnson. Ah, tá. Robert Johnson fez aquele marketing pessoal, dizendo que ele falou com o diabo, que o diabo fez um pacto com ele e ele virou o maior bluesman do mundo. Na verdade, ele sumiu, parece que a história verdadeira é que ele ficou com alguém que ensinou ele a tocar muito, mas muito mesmo, né? E de fato o cara era bom e compôs muita coisa que a gente conhece, né? Mas aí eu pergunto o seguinte: se o diabo aparecesse aí hoje pra você, ali no galpão, aqui na frente, com um contrato, e falasse, escuta, vem aqui, Juliano, assine aqui que você bota seu sangue aqui que você vai ser o maior bluesman. Você assinaria? Rapaz, olha, como eu não faço nada sozinho, nós somos 7 na banda Blues Container. Você tem que perguntar pra galera. Então eu ia fazer uma assembleia lá pra falar, escuta, e aí, vamos encarar esse troço, vamos continuar com o nosso aqui. Pô, rapaz. Pessoal, tem quem fale que sim, tem quem fale que não. Falamos com o Breezy Rodeo, por exemplo, a gente falou com ele, perguntei isso, ele falou assim, não, já assinei, tanto que eu tô aqui. Eu já assinei, eu tô de boa, tá assinado, né? Teve um outro que falou, poxa, olha, eu sou bancário,
na verdade. Então é o seguinte, o diabo ia ter que se lascar comigo, porque eu ia marcar com ele, dele fazer ele assinar também um seguro, tal, eu ia vender uns produtos para ele, né? Se fosse advogado tava pior ainda. Pois é, mas ó, o pessoal não entrevistei acho que nenhum advogado que fosse bluseiro, né? Mas pô, de repente é uma ideia. É uma ideia, pode ser uma ideia. Mas tem que falar, cara que fala, não, já tô bem, eu com o diabo não quero nada e tal, vai de cada um. Mas o Robert Johnson parece que ninguém sabe até hoje, né? Ninguém sabe. Tudo indica que ele quis fazer algum convênio ali. Mas enfim. Porque depois ele morreu, diz que o diabo levou a alma dele. Na verdade, não morreu por causa disso, sim, porque ele acabou tendo um entreveiro com o dono do bar que ele tocava, porque acho que ele tava pegando a mulher do cara, entendeu? Aí o cara se sentiu traído, foi lá e meteu bala, ou sei lá o que ele fez. Isso aí. Ou envenenou. O Chifrudo organiza essas coisas aí pra dar fim no contrato também. O Chifrudo fez o fim do contrato e levou ele, a sombra dele e tudo mais. Ficou só a história, né? Que é uma bela história. Mas você me falou, vocês estão sendo convidados aí para fazer o Hillbilly Road lá e a trilha do blues nos Estados Unidos. Como é que é isso? Então, a gente estava tocando uma certa vez e um cidadão abordou a gente e falou o seguinte: rapaz, eu tô pesquisando bandas desse segmento de blues e rhythm and blues porque eu quero fazer uma viagem temática. A agência dele de turismo faz isso, viagens temáticas. Sim. E aí ele gostou muito da banda Blues Container e falou, por que a gente não faz a rota do blues nos Estados Unidos? E aí passa em New Orleans, passa em Chicago, passa em vários lugares, aonde vocês vão fazer comentários, né, sobre as bandas que estão tocando. A gente vai organizar para vocês darem uma canja em cada casa dessa. E eu acho que o público vai adorar. Eu falei, cara, me diga o dia e a hora para eu fazer a mala que eu já tô pronto. Pô, bacana. Sai o pessoal daqui junto, vai fazer todo o percurso. Exatamente. Uma viagem que duraria mais ou menos uns 12 dias, segundo ele. Vai ser o quê? Mississippi, o Hillbilly Road, vai subir até o Tennessee, depois vai até Chicago. Que é lá em Simão, Chicago, né? Bem, essa bem viagem lá em deve Simão. ser toda de ônibus, porque a ideia é parar nos roadhouses e onde tem música ao vivo. Claro. Pra gente poder também fazer a nossa parte. O pessoal tá querendo fazer uma produção bem interessante em relação a isso. Por conta da pandemia não aconteceu ainda, o assunto está voltando à tona agora. E você tem o básico blues eletrificado, que é o de Chicago, né? Mas você também tem o blues eletrificado do Texas, né? Isso, e tem aí aquele blues... Tem suas diferenças pequenas, exatamente, né? Assim como, por exemplo, o Joe Lee Hooker, que muitas vezes fazia uma percussão com o pé, voz e uma viola, só que a gente pega, dá uma arranjada, são 7 pessoas na banda, então nós temos ali teclado, sax, gaita e 4 vozes, então o resultado da história é que a gente consegue muitas vezes fazer o estilo que quiser. Mas eu pergunto isso pelo que trabalho em cima. É porque o blues original lá do Mississippi é uma coisa mais, vamos dizer, acústica, né? Isso. E vocês fazem todos os estilos? Podemos fazer todos os estilos. A gente prima por fazer algo mais puxado assim para um Johnny Winter, para um B.B. King, por conta da nossa estrutura. Sim. Mas quando a gente acha uma música dessa que cabe bem para aquele show, às vezes a gente faz um arranjo, desce bem a barra da coisa e faz um negócio mais acústico, mais reservado, e fica muito interessante também. E são versões dos blues clássicos, né? Exatamente. E vocês têm alguma coisa de vocês também, né? Não, a gente primou por não fazer nada. Acho que ele tem, mas ele tá mentindo. Não, a gente tem, só que isso não saiu ainda, né? Isso ele tá ainda num nível assim instrumental. A gente não teve, na realidade, nem tempo e nem a oportunidade para poder fazer alguma coisa nossa. Sim. Expor alguma coisa nossa. O autoral e o cover, que não é bem cover, nesse caso de vocês, não é um cover, e sim são versões, releituras de clássicos, né? Exatamente. Não é aquela coisa certinha, né? É uma coisa dentro da pegada da banda, né? É muito raro a gente fazer alguma coisa fiel a um disco. Então a gente dá uma roupagem... E a aceitação é boa. Sempre na tua pegada, na nossa pegada exatamente. Da banda. Pois é, cara, eu acho que é uma coisa interessante, vale a pena fazer os autorais sim também, mas aí depende de você ter mercado para isso, que é uma coisa problemática, porque o mercado pede o clássico. Isso. Mas é uma pena, porque você às vezes faz alguma coisa...
que você mesmo, da sua composição, da sua autoria, fica muito bom, vale a pena, a gente não pode parar na mesma coisa, né? Claro. Então eu quero ouvir alguma coisa autoral de vocês. E será no blues ou vai ser no rock? Vai ser no blues. A gente só tem agora que botar letra. O instrumental a gente já fez muita coisa, com gaita, com sax, com piano, mas ainda não saímos letrando nada. Entendi. Né? Até porque a agenda cheia. Clássico borbulhando aí. A gente está seguindo o nosso mercado aqui, né, de Brasil. Não, claro. E se vocês fossem fazer, vocês iam fazer em inglês ou iam fazer em inglês. Eu acho que mesmo mais linguagem universal do blues, né? Isso, exatamente. Não quer dizer que você não tenha outras, mas você tem muita coisa. Existem blues fantásticos aí em português, né? O Celso Blues Boy mesmo que nos diga isso. Mas eu acho que a gente vai tentar fazer algo que seja um pouco mais voltado para as origens. Ah, beleza. Quer dizer, é mais ou menos dentro do inglês e dentro do Mississippi aí. Aí assim. Não é também nem aquele inglês muito correto, né? Porque o pessoal... Não, lá não fala inglês. Fala como é que é? Deep Southern Slang. Exatamente. Eles têm os jives dele lá. E, eu tive a oportunidade de ir a New Orleans, por exemplo, e é um troço interessantíssimo. Você vê, o pessoal fala assim, I got my mojo. Como é que você traduz mojo em português? Eu traduzi já, mas é mais ou menos. De repente, um amuleto? Não, eu acho que o mojo é como é que se diz? O cara tem borogodó. Eu acho que é mais um borogodó que não é exatamente, mas igual a questão do Hoochie Coochie Man. Hoochie Coochie. Que é o bonitinho, né? Bonitinho. Hoochie Coochie, mas aí é meio mnemônico, né? Vamos dizer assim. Isso, Hoochie Coochie. Como é que é, não? I got $700, baby, don't you mess with me. Don't you mess with me, exatamente. E aí vai. E as músicas são assim, né? Na verdade, aquela coisa, aquela paixão desenfreada. A gente fala hoje em dia de muita música aí que é música do corno, né? Da sofrência, né? Mas o blues não é muito diferente em certo sentido, né? Porque sempre é uma história muito triste. Eu larguei ela me largou. Como é que é? Existem situações... Ain't no sunshine when she's gone. Isso. Basicamente, alguma coisa aconteceu que baixou o humor ali do cidadão ou das pessoas. Enfim, é o conceito do blues, né? Mas blues, tem aquele blues que, apesar da desgraceira completa, ficou engraçado. Como, por exemplo, o B.B. King canta muito que ele fala assim: I gave you a Cadillac, you said it was a wreck. I gave you a mansion, you said it was a shack. I gave you a fancy meal, you said it was a snack. I gave you 7 children, you gave them all back. Ou seja, a coisa foi horrorosa, mas é engraçado isso aí. Mas ela pelo menos devolveu os 7 filhos. Isso, pelo menos os 7 filhos foram com ele. Cara, é interessante, é histórico. Você tem sempre aquela pegada, dependendo do estilo, né? Você tem sempre se é o eletrificado, se é o de como é que chama lá, do Mississippi, se é o de Chicago, se é o do Texas. Você tem pegadas um pouco diferentes, mas as histórias são muito interessantes e são muito boas, eu acho. Com certeza. A gente tem um programa que chama Blues for You na Rádio Quatro Tempos, né? Que é na quinta-feira, o Ricardo Serpa que faz. E ele é um gaitista, né? Era da Conexão Chicago, que não existe mais, está tocando em várias outras bandas agora. O cara adora a gaita e adora blues. Então, comecei fazendo o programa, mas eu precisava de uma pessoa que fosse uma enciclopédia do blues, e ele é. Então o cara sempre falando de um músico, né? Botando alguma música, e você tem coisas antigas, Big Bill Browns, e você tem muita coisa. Wilson Pickett. Isso, Wilson Pickett. Eu baixei um monte de Wilson Pickett outro dia, mais maravilhosa. Wilson Pickett até mais novo, né? Tem uns antigões também, né? Sim. E você fala, poxa, eu tenho que saber a história. Não adianta você querer pegar a primeira e olhar e falar, eu vou falar sobre isso aqui, porque você pode falar uma besteira enorme. Claro. Então você tem que fazer uma bela de uma pesquisa, conhecer o que você está falando, senão você vai fazer, um dia você vai fazer uma besteira, e para a rádio isso não pode ser aceitável, né? A gente tem que tentar manter, fale menos, mas fale exatamente o que é, né? E assim, o blues ele também é muito vasto, né? Foram muitas pessoas construindo essa história aí. Então, a gente pegou uma linha que vai ali de Johnny Winter, vai de Stevie Ray Vaughan,
né? B.B. King. A primeira vez que eu escuto alguém falar Stevie Ray Vaughan, porque é Vaughan, não é Vaughan, caceta. Não, é Vaughan. E assim, a gente tenta ficar dentro daquele métier. Então, a gente até sabe de outras pessoas e até de outros países, mas não se vai muito a fundo neles, né? A gente escolheu ali um potinho para cavar dentro. Não, você tem muita gente de muitos países fazendo blues, e blues ótimo. Eu me lembro que eu peguei uma banda australiana, mas lá do meio do mato mesmo, não é qualquer banda não, banda lá longe mesmo, sabe, tipo Northern Territory, lá lugar que tem mais canguru do que gente, com certeza, sabe? Mas bem mais. Fizeram um belo trabalho. Super, muito que legal. Beleza, com gaita, um negócio meio específico, um negócio bem caipirão mesmo, mas um caipirão australiano, excelente. Com uma estrutura, uma qualidade fantástica. Muito legal, muito legal. Gaita, o gaitista é excelente também. Uma vez eu vi uma entrevista com o B.B. King, onde um cidadão perguntou para ele assim, pô, mas qual é a característica que alguém precisa ter para tocar blues? Ele falou, nenhuma. Everybody has 5 fingers in each hand. Tipo assim, se você tem a mão e tem os dedos, irmão, vai tocar blues. A gente sempre fala com o Nuno Mendeles, que é um querido nosso aqui, o cara sempre fala com a gente, fizemos algumas entrevistas com ele, né? E ele era um cara que adorava o B.B. King. O B.B. King, quando ele vinha pro Brasil, ele que ficava junto com ele, conversava, fazia, né? Aí ele quando eu falo para ele, como é que você diz pra galera fazer quando o cara quer tocar, quer fazer alguma coisa em blues? Qual que é a receita de bolo? Aí ele fala, olha, faça o seguinte, pegue a guitarra e tente fazer tudo que o B.B. King fazia. Nota por nota. Não erre, porque a hora que você terminar de conseguir fazer isso, você vai estar... O B.B. King tinha uma característica fantástica, porque ele não fazia acorde. Ele não fazia nenhum acorde, não sei nem se ele sabia fazer acorde. Não, era... Mas ele tinha aquele timbre dele específico e aquele estilo de solo dele, nota por nota, né? Conforme foi mencionado aí. E, cara, era o diferencial, junto com aquele gogozão, né? Com certeza. Ele era um vozeirão, Deus o livre. Então, e assim, voltando na história do engraçado, o Jimi Hendrix fez um blues muito interessante chamado Red House. Quando ele descobriu que a namorada dele era da Casa da Luz Vermelha. E no final da música ele fala que tá tudo muito estranho, a chave dele já não entra na porta, a mulher não tá lá. E ele diz o seguinte, porra, mas tudo bem, se ela não me ama mais, uma das irmãs vai me amar e tá tudo bem. E aí vai. Tá bom, vamos lá, né? Estamos aqui, né? Só que isso dentro de uma estrutura invejável, né, cara? Claro. E a galera de motociclismo gosta mais da Broderix com rock and roll ou da Blues Container? Então, o que a gente tem percebido, e a gente tem feito isso como uma boa prática, a gente às vezes mescla um pouquinho, dependendo, por exemplo, nós vamos fazer um festival de dia, é rock and roll direto. Dependendo de onde a gente está tocando, cheio de motociclista à noite, vai caber bastante o blues, que o pessoal curte muito. À noite o cara tá tomando mais um whiskyzinho, e a coisa vai, uma coisa chama a outra, né? Sem dúvida. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, tanto o rock and roll como o blues, se for bem escolhido e bem executado, pode lançar os dois aí, que é sucesso total. E o que você acha dessa história do rock and roll está morrendo? Olha, eu não acredito nisso, né? Eu acredito no seguinte, numa tentativa desesperada de se enfiar outros estilos aí, e o rock and roll ele resiste igual uma pedra. Às vezes ele se resfria um pouquinho, né? Você chega numa casa assim, tá tocando um outro estilo ali, tem 2.000 pessoas. Ali no rock and roll tem 500 pessoas. Sim, né? Eu penso a mesma coisa que você pensa. Exato, só que aí o que acontece? Daqui a 15 anos você vai fazer aquele mesmo show, com aquele mesmo repertório, com os mesmos clássicos, vai dar as mesmas 500 pessoas e ali já não existe mais, aquilo já acabou, né? Isso, aquilo já faz parte do passado. E a gente toca clássicos aí, por exemplo, de Peter Frampton, Joe Cocker e Led Zeppelin, cara... todo mundo de qualquer idade que estiver vendo já curtiu, porque já ouve, ou o pai ouvia. Não, claro. E aí vai longe, né? Mas o próprio Creedence, que é simples, mas é muito eficiente. Não, com certeza, eu acho que é bem por aí mesmo, acho que funciona muito bem, né? Aí eu vou até fazer uma perguntinha, você já deve ter ouvido, é claro, né? Vocês tocam alguma coisa no Broderix do Greta Van Fleet? Não. Não? Não.
Mas vocês são contra? Não. É porque a gente... O que você acha da banda? Eu acho que é uma boa banda, cara. Pô, eu gosto muito. É uma boa banda. Mas aí tem gente que não gosta, acha que invade o purismo da história. A questão é uma questão de não destoar. Então, quando a gente segue uma linha, a gente percebe que se a gente se mantiver dentro daquela linha ali, a gente passa um show inteiro de uma forma muito agradável. Aí, às vezes, você vai pegar uma música que é muito boa, bota no meio de um set que destoa, aquilo ali não é tão bem visto, digamos assim, né? Sei. Não, claro, é um pouco diferente, mas ela é uma banda que parece Rush e parece muito o Led Zeppelin, né? Pois é. É uma coisa bem por aí. Assim, eu acho que é uma boa banda, só que... E também não é muita gente que conhece, né? Não. Quando você coloca para o pessoal para ouvir, o pessoal fala, eu não conheço essa música do Led Zeppelin. Pois é. Ou eu não conheço essa música do Rush, mas Led Zeppelin, né? Isso. Assim como, por exemplo, o John Mayer, que é um puta músico, toca muita guitarra. Ele, assim, pode até ser um pouco invasivo isso, mas ele imita muito o Stevie Ray Vaughan. Então, às vezes, você vai ver o cara tocar, se você tiver sem óculos, você pode achar que é o Stevie Ray Vaughan, mas não é. É o John Mayer. Stevie Ray Vaughan e o Jimmy Vaughan, né? Sim, são os irmãos aí que de vez em quando tocam juntos aí, arrasam. Bom, os caras são fora de série, né? É uma pena o Stevie Ray Vaughan ter ido tão cedo, né? Foi mas cedo, o Jimmy Vaughan tá aí. Você tem umas gravações excelentes deles aí tocando juntos e o principalmente Stevie lá no Ray Austin, Vaughan, City Limits. Stevie Ray Vaughan tocou com muitos monstros do blues. Sim, com os melhores, né? Inclusive. O cara foi muito bom. E a história que o Eric Clapton conta é justamente isso. Ele tá dirigindo numa highway, ouviu um negócio, ligou pro empresário, o agente dele, e falou: descobre quem é esse cara agora. Era o Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan não era brincadeira, não. De fato. E foi embora mais cedo. Eu acho que mantenha, mais ou menos que nem o Jimi Hendrix, né? Você mantém a realeza do cara, né? Do músico. Pode ser que ele estragasse um pouco. Eu sou fã do Eric Clapton. Ele é fantástico, o cara é muito bom. Agora, ele tem ficado gaga ultimamente, cá entre nós, e falado um monte de besteira, né? E isso é uma coisa que a gente fica, mas o cara... Mas ele tem o direito, né, por enquanto, apesar de que tá errado como ele fala, mas o cara é muito bom, né? O produto dele é fantástico. Eu fui assistir ele em São Paulo e você vê um palco com pouquíssima iluminação, ele mais 4 pessoas, ele falou boa noite e tchau. Então, assim... Sim, só que o produto entregue é tão bom que você não precisa de firula. Não, você escutar ele tocando e cantando, especialmente. Eu quero uma guitarra fantástica, né? Bom, eu vou resumir aqui pra gente não incomodar muito quem está nos ouvindo, e eu queria saber de você o seguinte: para você chamar Brodericks e para você chamar Blues Container para tocar para algum evento, alguém que queira trazer, como é que faz? Como é que você se acha? Geralmente o pessoal entra no Instagram e manda um contato pra gente. Instagram como é que é, então? Então lá é o Brodericks Band e Banda Blues Container. Container em inglês. Brodericks Band e Banda Blues Container. E dali a gente entra em contato e organiza tudo, cada caso é um caso, cada estrutura, né? Às vezes a gente precisa levar som, às vezes não, às vezes é para 200 pessoas, às vezes para 3.000, então... Mais uma coisinha, eles não cantam embromation. Não, sem embromation. Nós temos ali 4 vozes, todos os 4 moraram fora e sabem exatamente o que estão fazendo e falando, então não tem essa. A gente pode esquecer a letra, mas inventar... Não, se esquecer a letra, invente em inglês, pelo menos. Né? Não vai inventar em, como a gente diz, um dialeto. Não, sem dialeto. Que a gente nunca soube o que é, de onde veio, né? Isso é problemático. Mas a banda é fantástica. Quem nunca ouviu deve fazer isso, deve ouvir. Quando tocar por aí, sempre tá tocando Blues Container e Brodericks. Isso. E dá as próximas apresentações de vocês, como é que é? A sua agenda com a turnê interplanetária. Isso. A gente vai ter, aí dia 7, nós estamos no London da Asa Norte, dia 8 no Galpão 17, dia 15 em Barreiras, comemorando o aniversário do Barreiras Motoclube. Dia 27, de volta no Galpão 17, dia 29 no
Rock Bar, em Taguatinga. Massa. E já tem coisa marcada até dezembro, mas eu não lembro de cabeça, não. Já lembrei muito aqui. E quando você for lá curtir, você aproveita e fala assim: cadê a música de vocês? Que eu quero ouvir. Isso, a gente dá um jeito, Aí eu sou aquele cara que enche a paciência, né? Eu falo, pô, você não cadê a sua música? Vamos começar a trabalhar nisso urgente, porque se você aparecer, eu sei que vai vir uma dessa aí. Mas eu tô de sacanagem, porque na verdade a pessoa faz com muito gosto, eles fazem, a banda faz com o arranjo correto, eles fazem do jeito deles, um negócio gostoso de ouvir, bem tocado, bem cantado, vale a pena, entendeu? Eu tô brincando aqui, eu acho que a gente não é contra nada de autoral e cover, a gente acha que música tem boa e ruim, a deles é boa. Opa! É por aí. Muito bem. E eu queria agradecer você mais uma vez. Eu que agradeço. Fala mais uma vez como é que é Brodericks, Banda Brodericks. Brodericks Band. Brodericks Band. E o Brodericks é o seguinte, BRODERICKS. Brodericks. Por que dificultaram assim? Na realidade é um sobrenome irlandês. É uma outra história para um outro episódio. E aliás, tem blues irlandês interessante, né? Tem bacana. E né? a banda Blues Container. Chega lá no Insta que vocês vão começar a ver algumas coisinhas interessantes. É isso aí. E eu agradeço pela sua presença, pelo tempo aqui com a gente. E essa é a Rádio Quatro Tempos, onde a música tem potência e torque. Abraço, até quebre tudo. Em breve.